A começar com Rafaela Cascardo, está de volta, estava aí no período de licença maternidade. Seja muito bem-vinda, viu, Rafa? Estávamos com saudades por aqui. Um ótimo dia para você, um ótimo retorno. Infelizmente, um retorno com uma trágica notícia aí no Rio de Janeiro. Durante o fim de semana, aconteceu um grave acidente na região serrana do Rio, com um ônibus de turismo. 10 pessoas morreram, 40 ficaram feridas e temos agora as investigações em andamento. Esse ônibus saiu de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, ia para Copacabana, aí no Rio de Janeiro. O que a gente já sabe, hein, Rafa? E o quanto que as investigações já conseguiram avançar até aqui? Oi, Carol. Primeiramente, obrigada pela recepção. Importante esse acolhimento de vocês aqui nesse retorno. E, infelizmente, sim, para falar de uma notícia trágica, porque, inclusive, principalmente, eu diria, porque a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, já informou que não havia autorização para que esse ônibus fizesse viagens interestaduais. Era um ônibus clandestino. Segundo a agência, esse veículo está registrado vinculado a 2 empresas que não têm a regulação, não está ali com a habilitação oficial nos sistemas da ANTT. A empresa Dina Elis Turismo e a Pit Tour Transportes Limitada. Também não há registro de habilitação da Estrela Guia Turismo, que seria responsável por essa viagem. O ônibus ainda tinha, Carol, então foram várias irregularidades, a gente percebe. O ônibus ainda tinha um adesivo de uma terceira empresa, como se tivesse vinculado à ANTT, esse ônibus, a empresa Samara, que também não tinha nenhum tipo de autorização. A CNN procurou essas empresas, a Estrela Guia Turismo já emitiu uma nota dizendo que está apurando as circunstâncias do acidente e que presta as informações necessárias às autoridades e aos parentes dessas vítimas. Bom, o ônibus saiu de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com destino a Copacabana, aqui na zona sul do Rio de Janeiro. 10 pessoas morreram quando esse ônibus tombou no quilômetro 91 da BR-040, em Petrópolis, na região serrana, por volta das 4h30 da manhã deste domingo. As vítimas fatais desse acidente foram mulheres e uma menina de apenas 7 anos de idade. Segundo os bombeiros, as vítimas foram encaminhadas ali para os hospitais de referência da região, como o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Caxias, na Baixada, e também o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis. O motorista desse ônibus sobreviveu. O depoimento dele agora, Carol, com certeza vai ser importante para tentar esclarecer as causas desse acidente. Por enquanto, o caso foi encaminhado para a delegacia de Petrópolis e está em andamento, A investigação está em andamento. Ainda não tem a informação ali do que de fato causou esse acidente, isso sendo aí apurado agora pela Polícia Civil aqui do Rio. Eu volto com você, Carol. Obrigada, Rafa. De volta aqui com a gente, trazendo informações lá do Rio de Janeiro, no Novo Dia. E também temos Natália Laux, em São Paulo, acompanhando uma investigação que está em andamento de um caso. Inclusive, temos um registro do que aconteceu na zona norte da capital paulista. Tragédia, viu? A polícia busca um suspeito de envolvimento nesse crime que você vê aí. Um policial estava dirigindo a própria moto, na garupa estava o filho. E aí acontece essa tentativa de assalto. E temos a Natália Laux para detalhar, então, o que já sabemos sobre essa ocorrência. Porque no momento em que há essa tentativa de assalto, o criminoso atira contra o filho do policial, que morre. Natália, que tragédia que a gente está acompanhando aqui em São Paulo. O que a gente já sabe, hein? Carol, tudo isso foi registrado por essas imagens aí de câmeras de segurança, imagens que realmente são assustadoras pela violência. Infelizmente, esse menino de 10 anos, filho do policial civil, foi atingido na região do tórax, não resistiu e morreu. Agora, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo busca pelo segundo suspeito de envolvimento em todo esse crime. Um deles, um suspeito, morreu ainda no local depois dessa troca de tiros, mas o outro está foragido, conseguiu fugir. Tudo isso aconteceu na manhã desse domingo, mais precisamente na rua Pedro Feliciano Domingues, que fica na zona norte aqui da capital paulista.
Essa criança, então, filho do policial civil, não resistiu, morreu, mesmo depois de ser socorrido ao hospital. O policial, o pai dele, foi identificado como Vinícius de Campos. Ele trabalha no DEIC, que é o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Ele até chegou a ser atingido por um tiro, um tiro de raspão. Não ficou ferido de forma grave, também foi encaminhado ao hospital. Toda essa ação, então, registrada por câmeras de segurança em 2 ângulos, A gente pode observar que o pai e o filho estavam nessa motocicleta quando eles foram abordados, então, por 2 homens que também estavam numa motocicleta. Foi uma tentativa de roubo, isso tudo que aconteceu. Tanto que a polícia está investigando esse caso como latrocínio. Em outro ângulo, a gente pode até ver que um dos suspeitos, ele cai da moto porque ele é atingido por um disparo de arma de fogo nessa troca de tiros e ele continua atirando contra o policial civil e contra o filho desse policial. Então, um dos suspeitos fugiu, está sendo procurado ainda pela polícia. A PM, ali no momento da ocorrência, acionou então um resgate. A criança foi socorrida, encaminhada ao Hospital Geral Vila Penteado, no Jardim Iracema. Infelizmente, não resistiu. E também a Polícia Civil de São Paulo já publicou uma nota lamentando o ocorrido, principalmente a morte dessa criança de 10 anos. E em nota, então, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que está investigando, tratando o caso como latrocínio e que as equipes fazem buscas por esse segundo suspeito, principalmente em hospitais da região, porque a suspeita é de que ele também tenha sido atingido, baleado durante essa troca de tiros. E é claro, Carol, que a gente vai seguir muito atento aos desdobramentos aí de toda essa investigação e também torcendo aí que a polícia consiga localizar esse segundo suspeito. Carol.